ensinando-nos a viver o mundo novo, a criar o mundo novo, a construir o mundo novo. O livro do Deuteronômio é o livro que nos ensina o amor e o temor a Javé. Esse amor e esse temor são essenciais no Decálogo, nos 10 mandamentos. Está lá no capítulo 12, versículo 26. Diz mesmo para cada um de nós: as coisas dedicadas ao Senhor e as ofertas prometidas devem ser levadas ao lugar do culto. Obedeçam essa lei e façam o que o Senhor acha que é certo. E assim vocês e seus descendentes serão felizes. É o capítulo 12, versículo 25, melhor dizendo. É o 25. Obedeçam essa lei e façam o que o Senhor Deus manda para que você seja feliz. A linha geral que a gente pode perceber diante dessa explicação é que a lei de Deus, ela nos propõe uma transformação social, não é? Uma transformação nas nossas relações injustas e nossas relações que são permeadas pela autossuficiência, pela idolatria, que nos ensina a acumular. Se a gente acumula, a gente precisa escravizar o outro, não é? Uma autossuficiência que muitas vezes terminam por perverter as relações, perverter o projeto de Deus, e o projeto de Deus é acabar com as desigualdades e as injustiças. Lembra das Sebes, né? Que canta aquela música tão bonita que diz assim: vamos realizar o projeto de Deus, vamos realizar o projeto de Deus. O projeto de Deus é farinha na mesa, o projeto de Deus não gera riqueza, o projeto de Deus é que haja partilha de toda a riqueza. Aliás, eu errei. Crê em Deus, Pai. Eu vou voltar à canção. O projeto de Deus é farinha na mesa, o projeto de Deus não gera pobreza, o projeto de Deus é que haja partilha de toda a riqueza. Vamos realizar o projeto de Deus, vamos realizar o projeto de Deus. O projeto de Deus não está concluído, o projeto de Deus é seu reino implantado, o projeto de Deus com a mão de nós todos será realizado. Vamos realizar o projeto de Deus, vamos realizar o projeto de Deus. Então, o projeto de Deus é acabar com as desigualdades e as relações de injustiça. Pois é, a finalidade da lei deuteronomista é justamente essa, de inverter o processo que cria desigualdade e injustiça para que todos tenham liberdade e vida em plenitude. Vamos acompanhar neste dia, nesse estudo, 6 passos importantes para a gente entender a lei do Deuteronômio, a lei de Deus. Não é? Essa lei é assim que funciona. O primeiro passo é que a lei, toda lei que é criada, ela dá uma ordem, né? Faça-se assim, cumpra-se. Quando sanciona uma lei, diz, a partir dessa data que entra em vigor. Cumpra-se, publique-se, não é? Então, toda lei ordena algo. E o que é que a lei de Deus está nos ordenando, né? Vamos ver, algumas coisas são claras. No capítulo 22, versículos 6 a 7, fala com muita propriedade assim. Capítulo 22, 6 a 7. Já passei. Diz assim: se você encontrar um ninho numa árvore,
ou caído no chão, e a mãe estiver lá com os filhotes ou com os ovos, não pegue a mãe. Leve os filhotes, mas deixe a mãe sair voando, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muitos anos. Se você construir uma casa, né, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim, se alguém cair, não culpará você se morrer. Né? Essa lei ela está protegendo a vida humana, a maternidade. Né? Protege a maternidade, protege a vida humana. Então, é uma coisa que é clara. Também, toda lei é criada para vencer os conflitos. Quando uma lei é criada, é porque duas pessoas não conseguem se entender e resolver um conflito. Aí aciona a lei, aciona a justiça para que esse conflito seja resolvido, não é? Então, qual conflito e interesse que está por detrás da lei? A lei do Deuteronômio, no capítulo 15, nos versículos de 12 a 18, diz assim: se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido a você como escravo, ele será seu escravo por 6 anos. No 7º, você deve devolver a ele a liberdade. E quando ele for embora, não deixe ir sem lhe dar alguma coisa. Seja generoso com as bênçãos que o Senhor Deus derramou sobre você. Dê ao escravo ovelhas, cereais e vinho. Lembre que você também já foi escravo no Egito. E quando o Senhor o libertou, o Senhor lhe foi generoso. Essa lei tinha que ser lida no tempo que a Lei Áurea foi assinada, porque aí acabaria a escravidão no Brasil, mas em compensação, cada negro libertado ganharia o seu pedacinho de chão, sua riqueza, para continuar sua vida, não é? Não é uma questão de dar uma liberdade simplesmente ao escravo, dar liberdade por dar, não. Tem que dar liberdade e dar ele condições de viver. Porque quando aqui havia escravidão, o negro, enquanto era escravo, era obrigação do patrão lhe dar comida, casa, né, sombra, trabalho, que era forte trabalho escravo. Mas se ele adoecesse, chamava o médico para cuidar, porque ele não ia perder um escravo que custava caro. Mas uma vez que deu a liberdade, deu uma mão na frente e outra atrás. Disse: agora, miserável, tu vai comer se trabalhar. Se não trabalhar, não come, com o suor de seu rosto. Né? Mandou o escravo embora com a mão na frente e outra atrás. Então, aqui nesse capítulo, a gente vê um exemplo que mostra que há um trabalho escravo e há o interesse do patrão, o interesse do escravo, né? Que estavam em conflitos. Depois, o benefício da lei. Toda lei beneficia alguém, né? A lei beneficia alguém em detrimento de outro. Se toma-se uma decisão pela lei, alguém vai ser beneficiado e outro vai ser, entre aspas, prejudicado. Então, a lei ordena alguma coisa para resolver o conflito. Para isso, tem que tomar posição diante do conflito. A favor de alguém, contra alguém, né? Então, isso pode ser encontrado por meio dessa leitura que estamos fazendo. A quem a lei beneficia? A lei está em 19, versículo 14. Ali, no capítulo 19, versículo 14, diz assim: não mude de lugar os marcos da divisa do terreno do vizinho. Elas foram colocadas ali há algum tempo na terra que o Senhor Deus está dando a você. Olha, aqui está protegendo o vizinho que fez uma cerca, que você não deve mexer na cerca do vizinho, aumentando sua propriedade e diminuindo a dele, né? Está protegendo o vizinho. Por exemplo, claramente aqui, a gente entende que a lei beneficia proprietário de terra contra os grandes latifundiários. Não pode diminuir o terreno do pobre para poder se apossar. Lembra a história de Acais, né, no livro dos Reis, quando conta a história de Acais, a vinha de Nabô, que ele queria a vinha de Nabô,
para fazer um pomar para o palácio, Nabô não vendeu, porque a vinha era propriedade da família. Então a rainha Jezabel mandou matar o Nabô e se apropriou da terra do pequeno, contra a lei deuteronomista, que não permitia isso. O quarto ponto é a motivação da lei. Todo deputado que propõe uma lei, cria uma lei, ele deve ter bons argumentos para poder convencer os seus colegas em sancionar a lei. Se ele não tiver bom argumento, a lei não vai ser nem passada nem cumprida, né? Ao tomar uma posição no conflito, precisa ter sérios argumentos ou motivos que apoiem de eficácia a essa lei. Caso contrário, não vai adiantar. Então, qual a motivação dessa lei? No caso de 15, 12, 18, qual é a motivação? 12 e 18. Diz assim: se um israelita, seja homem ou mulher, for vendido como escravo, ele será escravo por 6 anos, no 7º você vai dar liberdade. É aquela velha história. Vai mandar ele embora, mas vai dar coisas a ele. O que motiva criar essa lei? Que você deve dar liberdade ao seu escravo, mas deve dar a ele cereais, vinho, terra, ovelhas, para que ele continue a vida e não seja mais escravo. A motivação está no versículo logo seguinte, no 16. Lembre que você foi escravo no Egito e que Deus os resgatou, e por isso que eu hoje lhe dou essa ordem, não é? Que você liberte o escravo, mas dê a ele condições de vida. A motivação está aí. Lembre-se que você também já foi um dia escravo. Que maravilha, né? É uma beleza. Depois, o quinto passo é o sentido de justiça. Para nós, existem 2 conceitos de justiça. A justiça comutativa e a justiça chamada equitativa. A justiça comutativa, ela acha que deve dar a todo mundo o mesmo direito. Mas se você dá a todo mundo o mesmo direito, a justiça vai ser injusta, porque o rico vai ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Porque você dá a todos o mesmo direito. Quer ver uma coisa? Você compra uma caixa de fósforo, você ganha um salário mínimo, 1.041. O imposto que você paga pela caixa de fósforo é o mesmo imposto que o rico que ganha milhões paga. Paga a mesma quantia que você paga, ele paga. Aí, proporcionalmente, para ele é 0,000000001%, né? E para você que ganha um salário de 1.041, é 10%, 5%. Então, o pobre paga mais imposto. Paga mais imposto. Então, a lei tem que ser lei equitativa, equânime. O que é a equidade? É para fazer uma lei justa. A quem tem menos dá mais, e quem tem mais dá menos. Entendeu? É assim que se cria. Isso funcionaria, essa lei comutativa, funcionaria se todo mundo fosse igual. Mas como não é, tem que ser a lei equitativa, para acabar com a desigualdade. E, portanto, a opressão e exploração acontece. A lei, para ser justa, tem que defender quem é mais fraco, o pobre, não é? Que são vítimas dos poderosos, dos ricos. A justiça na Bíblia significa compadecer-se, comprometer-se e defender o direito dos pobres e oprimidos. Todo o livro do Deuteronômio é uma proposta, um aprendizado desse senso de justiça. Capítulo 6, 24, 25, diz isso, né? Capítulo 6, 24, 25. Olha lá, ele nos mandou obedecer essas leis sempre e temer o Senhor Deus. Se fizermos isso, ele nos guardará de todo o mal, como tem feito até hoje. Como tem feito até hoje. Basta que a gente obedeça suas leis. Suas leis. Isso agrada ao Senhor.
Então, é Ele, o Senhor, que protege o órfão, a viúva, o estrangeiro, o levita, o peregrino, que não possui meios materiais nem prestígio para se defender. O capítulo 5, 14, né? Está lá escrito. 5, 14. Cadê, menino? Jesus, mas o sétimo dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os filhos, nem as filhas, nem escravo, nem escrava, nem animais, nem estrangeiro que vive na terra de vocês. Assim como você descansa, os escravos também têm que descansar. Lembre que você já foi escravo, hein? Eu gosto que a palavra joga na cara. Lembre que você também já foi escravo, não é? Então, não só defende nesse sentido o órfão, a viúva, etc., mas defende a todos. No capítulo 10, 17 a 19, diz também isso, não é? Pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses de autoridade. Ele é grande e poderoso. Ele trata todos igualmente e não aceita presente para realizar justiça. Ele defende o direito dos órfãos, das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós, dando-lhe comida e roupa. Ame esses estrangeiros, porque você também já foi estrangeiro no Egito. Está lá escrito. Sempre ele diz isso, não é? No capítulo 16, 9 a 11, também diz isso, né? Capítulo 16, de 9 a 11. Os óculos às vezes atrapalham, porque a gente já não enxerga bem de noite, que eu estou gravando isso aqui com vocês de noite, né? 9. 7 semanas depois de começarem a colher os cereais, comemore a festa da colheita em honra do Senhor nosso Deus. Ofereça a Ele tudo o que quiserem de acordo com as bênçãos que Deus tiver dado a você. Na presença de Deus, no lugar que Ele estiver escolhido para nele ser adorado. Todos deverão festejar e se alegrar, os filhos e as filhas, até os escravos e as escravas, os levitas, os estrangeiros, órfãos e viúvas que moram em vossas cidades, onde estiverem. Né? Você pode pegar o capítulo 16, 14, 9 a 11. E também o capítulo 24, de 14 a 15, também fala disso. Diante de cada lei, portanto, devemos perguntar o que é que essa lei nos ensina sobre justiça. O que é ser justo diante disso aí? Né? E o sexto e último passo é este. A justiça é o amor. Quando a gente ama, a gente realiza a justiça. A vivência deste amor cria a capacidade de respeitar e vibrar com tudo aquilo que existe na natureza, que fazemos parte da natureza e dependemos dela, não é? As leis são a respeito da natureza, a respeito da vida humana. No capítulo 20 tem aquela história, lá no capítulo 20, de 1 a 18, né? Moisés disse ao povo: quando vocês saírem para combater os inimigos e verem alguns soldados a mais, não fique com medo, porque Javé está conosco. Mas, se no meio de vocês tiver um soldado que acabou de casar, mas ele não teve tempo de estar com a esposa, construiu uma casa, mas não teve tempo de morar na casa, teve um filho, não teve tempo de carregar no colo, volte para casa. Ele tem que experimentar essa sensação, porque a gente sabe que na guerra ele pode morrer. Então, construir uma casa, não pode nem usufruir, isso é lei justa. Isso é justiça. Respeito humano, né? Respeito humano. No 21, 10, 14, também fala algo. Quando o Senhor Deus fizer que você vença os inimigos, vocês levarem alguns prisioneiros de guerra, pode ser que de vocês, entre eles, uma mulher bonita, e você gostar dela e quiser casar com ela. Leve para casa, onde ela, em sinal de luto, raspará a cabeça, cortará as unhas, trocará a roupa e morará em sua casa.
e ficará de luto 1 mês pela morte do pai ou da mãe. Depois você pode casar com ela. Porém, se mais tarde você não gostar dela, deixe que vá embora livre. Você não pode vendê-la nem maltratá-la, pois você a humilhou, forçando casar contigo. Tá vendo? Então a lei pede que deixe a mulher ir embora livre. Porque se o homem venceu a guerra, levou o marido dela como prisioneiro e a levou para casa porque gostou da mulher, então a lei tem que proteger essa mulher, não é? Como de fato está aí protegendo. O capítulo 22, 8, também diz algo forte para nós. Diz assim: quando você construir uma casa, coloque uma grade de madeira em volta do terraço. Assim você não vai ser culpado se alguém tropeçar e cair de lá, protegendo a vida humana. Também existe lei ecológica. Aqui no 20, 19 a 20, também uma lei ecológica. Pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e demore de conquistá-la. Nesse caso, não derrube as árvores. Olha, não derrube as árvores. Isso aí é ecologia, não é? O 22, 4 e 6 também fala. 22, 4, se o jumento ou boi, que é de outro israelita, cair na estrada e você viu o animal caído, não faça de conta que não viu. Ajude o dono a pôr o animal de pé. Tá vendo? O 6, se você encontrar um ninho numa árvore caído no chão e a mãe estiver lá com seus filhotes ou com ovos, não pegue a mãe. Não é? E no 7, leve os filhotes, mas deixe a mãe voar, a fim de que tudo corra bem para que você viva muitos anos. Não é? Olha que beleza. Leis ecológicas e humanas. O que esta lei ensina sobre o amor universal que abrange tudo o que há no universo? O Deuteronômio não é um livro de lei fria. O que é a lei fria? Nossa Constituição e nossos códigos penais são leis frias. Por exemplo, é quem cria a lei do SUS, os deputados e senadores que não usam o SUS diretamente, né? Não usam diretamente. Usam indiretamente, mas eles não usam como o povo usa. Por mim, eu faria um projeto de lei que todo mundo que fosse eleito, vereador, deputado, senador que fosse, enquanto estivesse em cargo público, usaria o que era público. Os filhos iam para a escola pública e a família ia usar a saúde pública, não ia ter plano de saúde. Eu queria ver a coisa não melhorar, não é? Mas ele se elege, ganha dinheiro, bota os filhos em escola particular e boa, melhores planos de saúde. Como é que eles querem melhorar o SUS? Não é verdade? Melhorar a educação? Aí eles criam lei fria. Lei fria. Porque se eles não sentem na pele, não sentem aqui na pele, né? Deu um problema econômico no país, como foi que eles disseram? Vamos cortar na carne. Mas do povo. Mas do povo. Não é? Eles não fazem leis a partir de uma escola de vida, onde se aprende a viver segundo a justiça que Deus nos dá. E isso aí é injustiça. Eles deveriam criar leis. As leis tinham que ser como a lei deuteronomista. Veja que Deus cria a lei e diz: lembre que você já foi escravo. Lembre que você já viveu no Egito. Né? Deus cria a lei e manda lembrar que já foi escravo, que já viveu no Egito. Não é? Veja que maravilha. Então essa lei não é fria, porque tem uma experiência de vida. É por isso que eles criam leis que massacram o povo. Eu queria que vocês pudessem fazer um exercício pensando o que é que essa lei está ordenando, né? O que é o conflito? Você consegue entender que toda lei tem que ser feita para vencer os conflitos? A quem nossas leis hoje beneficiam, né? Qual a motivação dessas leis? O que é que leva esse povo a criar essas leis? O que é que a gente aprendeu hoje sobre justiça? Não é? O que é que a gente hoje aprendeu sobre justiça?
Eu vou ler uma coisa interessante para você ver como a lei de Deus protege o ser humano, protege as pessoas. O capítulo 22, versículo 13, diz assim: pode acontecer que um homem se case e depois de ter tido relações com a mulher, não queira mais saber dela. Aí começa a caluniá-la e dizer mentiras contra ela, afirmando que não era virgem quando casaram. Nesse caso, os pais da moça irão falar com os líderes da cidade e, no lugar do julgamento na praça pública, mostrará o lençol com as manchas de sangue que provam que a moça era virgem quando casou. E o pai dirá aos líderes: dei minha filha em casamento a este homem, mas ele não quis saber mais dela. Começou a caluniá-la, dizendo que ela não era mais virgem quando casaram. Pois veja aqui a prova de que minha filha era virgem. E os pais estenderão o lençol em frente aos líderes. Então estes pegarão o homem, lhe darão chicotadas, farão pagar uma multa de 100 barras de prata, e depois de pagar essa quantia, será dada ao pai da moça. E o homem será castigado porque caluniou uma virgem israelita. E além disso, ele tem que continuar sendo seu marido e ela sua mulher. E nunca mais ele vai poder mandá-la embora. Olha, né? E se ela disser que é virgem também não for, aí vai ser o contrário. Se ela não provar que era virgem, aí ela que vai pagar multa, aí é que a coisa vai ser diferente. Mas, pelo menos, são leis justas para o homem e para a mulher. Para o homem e para a mulher, não é? Então, nesse estudo de hoje, a gente aprendeu muitos conceitos, entre eles o conceito de justiça, não é? Comutativa e equitativa, e a gente aprendeu coisas sérias sobre o livro do Deuteronômio, que não é um livro que cria leis frias e injustas, mas criam leis que todos podem entender, leis que partem de uma experiência de vida, Então, ao término desse nosso encontro, eu quero oferecer a vocês mais uma canção e dizendo que a gente se encontra no próximo encontro. Eu espero que vocês estejam gostando, viu? Estejam gostando. Já estou lá, olha. Estou quase lá, aprendendo a mexer no computador e nas canções. Fiquem em paz.